Olá a todos, bem-vindos ao Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista e, tal como prometido, cá vos trago o tema de hoje, que é o casamento. Então, nos vídeos anteriores estivemos a falar de coisas menos boas, não é? Mas que são inerentes à vida e, portanto, agora que já ouvimos a parte negativa, digamos assim, vamos agora falar do tema casamento. Então, o casamento está integrado no ramo do direito da família. É um contrato celebrado entre duas pessoas e pretende-se, com o casamento, constituir família em plena comunhão de vida. Sendo um contrato, existem deveres. Pronto. E então são os chamados deveres conjugais. São eles o respeito, a fidelidade, a coabitação, a cooperação e a assistência. Quero só definir ou esclarecer aqui pelo menos os últimos três. O primeiro é o respeito, parece-me óbvio e transversal a todas as pessoas, não só no casamento, não é? A fidelidade, que também é óbvio. Depois, a coabitação. A coabitação é a comunhão de mesa e de leito. A comunhão de mesa significa exatamente aquilo que quer dizer isto, que é o decorrer da vida familiar, as refeições, o estarem juntos, e o leito é exatamente a vida íntima. Sim, também é um dever conjugal. A cooperação é a entreajuda entre ambos. E a assistência tem mais, ou está mais relacionada com a parte patrimonial, é essencialmente patrimonial, que é a prestação de alimentos e contribuir para, para os encargos da vida familiar. E isto depois é feito de acordo com o que ambos decidirem para a sua vida familiar. Trabalham os dois, trabalha só um. Quando se diz contribuir para os encargos da vida familiar, é de facto chegarem a um acordo, o que é melhor e o que é que resulta melhor para aquela família. Pronto. As modalidades do casamento são a civil e a católica. A católica é reconhecida pela lei civil e é averbado no casamento civil se ele já existir. E depois, dentro do casamento civil, é civil ou outra ordem religiosa. Falar ainda dos casamentos urgentes. Os casamentos urgentes existem quando há um motivo fundado de um receio, quando há um receio fundado, da morte de um dos nubentes, ou quando existe um parto iminente. Então aí pode haver um casamento sem a intervenção de um funcionário do registro civil, depois far-se-á uma ata, far-se-á o processo preliminar do matrimónio e depois, estando e verificando se há impedimentos ou não a posteriori, não é? Porque já foi feito, depois esse casamento é homologado e acaba por ser feito o registro, estando tudo ok. Uma curiosidade, nos noivados, quando o noivado é uma promessa de casamento. E, portanto, quando há uma promessa de casamento e depois há uma desistência de um dos nubentes, não sendo pela sua natureza inerente a haver uma execução específica, portanto, obrigando o outro a casar, há, no entanto, a possibilidade de haver uma execução patrimonial pelos bens patrimoniais já gastos para a preparação do casamento, que depois pode não existir. E, portanto, na desistência, é só uma curiosidade, tenham atenção, os noivos, quando pedirem em casamento, façam-no com certeza, que é para depois, na desistência, não terem que indemnizar patrimonialmente. Depois, deixar-vos mais aqui algumas notas. Existe um prazo, havendo o processo preliminar do casamento, existe um prazo de 6 meses para que o casamento se efetue. Portanto, ao fim desse prazo, não tendo sido efetuado o casamento, não tendo sido celebrado o casamento, terá de se começar um novo processo preliminar. E este processo é normalmente organizado na conservatória do registro civil, a requerimento de um dos nubentes ou do pároco que estiver responsável pelo casamento católico ou pelo ministro do culto respectivo. Depois, falar dos impedimentos podem existir e que são aferidos neste processo preliminar. Portanto, há impedimentos absolutos,
que são os que obstam ao casamento, que é idade inferior a 16 anos, porque se tiverem 16 anos podem casar com o consentimento dos pais ou de um tutor, haver a demência notória de um dos nubentes, também não convém, não é? E um casamento anterior não dissolvido. Nós somos um país monogâmico e, portanto, não podemos estar casados com duas pessoas ao mesmo tempo. Existe ainda de referir para o casamento um prazo internupcial que é aferido também neste processo preliminar de casamento. Este prazo internupcial existe para as pessoas que se divorciaram ou que estão em processo, que acabaram o divórcio, não é? que terminaram um casamento. E então, este prazo é diferente de homens para mulheres, é verdade. Juridicamente, isto tem uma explicação. Porquê? Portanto, só de referir, para homens é 180 dias, portanto, terminou um casamento, e 180 dias depois pode contrair outro casamento. Há divórcio, não é? Pronto, vamos fazer as coisas, dizer as coisas direitinhas. Há o divórcio, trânsito em julgado, 180 dias, pode contrair casamento. Para as mulheres são 300 dias. Pronto. Então isto acontece porquê? Porque presume-se que os filhos nascidos dentro do casamento são filhos do marido da mãe. E, portanto, para atestar que não há aqui assunções de paternidade, quando não há lugar a essa assunção de paternidade, então o que acontece é que existem estes 300 dias ou uma declaração judicial em que uma mulher não está grávida, nem houve nascimento de qualquer criança naquele espaço de tempo. Isto acaba por proteger o nubente ou o cônjuge seguinte, não é? Pronto. Se faz muito sentido, não creio, estes prazos diferentes, até porque se é para aferir da parentalidade, parece-me que ou seria 300 dias para os dois, porque uma mulher também pode casar com um homem sem saber se ele vai ser pai, não é? Pronto. Mas isto já é a minha opinião pessoal e, portanto, vamos nos cingir aqui à parte jurídica do haja direito. E, portanto, havendo a declaração judicial, esse prazo pode ser encurtado e deixa de ser os 300 dias. O processo do prazo internupcial também cessa quando finda a coabitação dos cônjuges, faz sentido, mais ou menos, a conversão em dívida de uma separação judicial de pessoas e bens, ou se houver a morte de um dos cônjuges. Pronto, esta é a mais óbvia, não é? Deixa de fazer sentido que continue o prazo internupcial. Depois de achar que as pessoas que devem intervir no casamento são o conservador ou o ministro do culto, os nubentes, ou, na falta de um, procurador, ou duas testemunhas. No momento do casamento é quando existe a manifestação da vontade. Essa vontade não pode estar viciada nem por erro, nem por coação. No próprio ato da celebração do casamento é quando se faz essa manifestação de vontade. Então, havendo erro ou coação, pode ser pedido a anulação do casamento nos 6 meses subsequentes ao mesmo, ou, havendo falta de vontade, nos 3 anos subsequentes. E depois isto tem um processo adjacente, que eu não vou explicar agora porque ficaria um vídeo demasiado longo, mas pronto, o que vos quero deixar é que não pode haver erro, nem pode haver coação na manifestação da vontade. Deixar como conclusão que é importante que as pessoas vão conscientes para o casamento, é importante que, sobretudo, tenham consciência que existem deveres conjugais e a máxima é que sejam felizes e trabalhem nessa felicidade. Isso é o que me parece importante. No próximo tema vou trazer a impugnação das multas, é um tema mais prático
E espero que gostem do vídeo, espero que partilhem, que subscrevam o canal e até à próxima semana e tenham um excelente resto de dia e sejam felizes, sobretudo isso. Boa noite!